Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra promovida pela Escola do Legislativo da Assembleia de Minas. No programa de hoje, vamos ouvir o professor José Luiz Quadros de Magalhães, que tem graduação, mestrado e doutorado em Direito. Ele vai falar sobre Constituição e pluralismo, lições da América Latina, onde podem ser instaladas novas formas de democracia participativa e consensual. Acompanhe. A primeira parte, então. Nós vamos utilizar como referência, para início dessa modernidade, o ano de 1492. Por que o ano de 1492? Porque ali a gente tem três eventos, três fatos importantes, e como eu disse, isso é uma referência simbólica. O Estado moderno não nasceu ali. Muitos historiadores vão fazer referência a um Estado em Portugal já antes dessa data. Mas vamos utilizar isso como uma referência simbólica, justamente porque o ano de 1492 é o ano que traz três eventos que ajudam a gente a entender a modernidade. Qual que é o primeiro evento? Em 1492 começa a invasão da América. Chegam aqui espanhóis, depois portugueses, ingleses, franceses, holandeses, e só no século XVI são cerca de 20 milhões de pessoas assassinadas, mortas em decorrência da invasão europeia. Essa invasão, então, é que a gente tem uma modernidade, que é uma modernidade europeia, e esses últimos 500 anos marcam uma hegemonia europeia. Então, um primeiro dado importante com referência a esse conceito de modernidade. A modernidade, esses últimos 500 anos, marcam uma hegemonia da Europa e do seu conceito de filosofia, as suas epistemologias, o seu conceito de democracia, de política, etc. Então, essa invasão que começa pela América, depois vai ocorrer a invasão da África, da Ásia e da Oceania. E hoje a gente tem dos 193 países, que integram o sistema da ONU, o sistema ONU, todos eles adotam, formalmente falando, obviamente na realidade, a realidade é muito mais complexa, mas formalmente falando, adotam sistemas europeus, do direito europeu, do constitucionalismo europeu, com exceções. Quais são as duas exceções? Bolívia e Equador. E crescendo esse movimento muito fortemente no Canadá. E mais, depois, não de forma institucionalizada, no México, Colômbia, e aí vai espalhando para o resto da América e para o resto do mundo. Bom, então, em 1492 começa essa invasão. O Frei Bartolomeu de Las Casas, ele teve nessas terras aqui, no século XVI, ele escreve um livro, que hoje vocês encontram disponível também no Google, para baixar, onde ele conta a barbaridade, toda a violência que ele viu aqui. Ele conta, por exemplo, que as mulheres chamadas indígenas, e aí a gente tem uma primeira violência simbólica muito interessante para pensar essa modernidade, é que essas milhares de civilizações que são encontradas aqui na América, civilizações essas, com graus de desenvolvimento distinto, e vão abandonar essa palavra desenvolvimento, com graus de complexidade distintos, depois vou explicar por quê, civilizações com graus de complexidade distintas, com idiomas distintos, epistemologias distintas, filosofias distintas, formas de ver, de sentir, de compreender o mundo diferentes. Todas elas foram ocultadas por um mesmo nome, índios. E o que ainda apresenta uma incorreção geográfica. O Henrique Dussel faz uma referência muito interessante ao Cristóvão Colombo. Ele fala que Cristóvão Colombo morreu sem conhecer a América. Por quê? Porque ele insistiu até a sua morte que ele estava na Ásia. Isso aqui é um outro lugar, é um outro espaço da Ásia. O que o Cristóvão Colombo fez? O Cristóvão Colombo fez algo que é muito perigoso a gente fazer quando se trata de novo constitucionalismo. Sabe o que é? De não ter coragem de conhecer e simplesmente reconhecer. Ou seja, a gente tende, quem conhece, quem tem coragem de conhecer, mesmo porque ainda não conhece, são as crianças. Mas quanto mais a gente vai crescendo, ficando adulto, a gente vai se acomodando no nosso conhecimento e a gente começa, então, o tempo todo a reconhecer. Ou seja, o que é isso? A tentar colocar dentro das nossas categorias que a gente já construiu na nossa cabeça, com muita luta, suor, com muito estudo, mas a gente enquadrar dentro dessas categorias o novo que chega. E acontece, portanto, que a gente acaba não conhecendo o novo. E acaba como o Cristóvão Colombo, coitadinho, que não conheceu a América. Chegou aqui,
né, invadiu, começou a matança, né, mas insistia que estava na Ásia. Cristóvão Colombo reconheceu, ou seja, enquadrou dentro das suas referências, dentro do que ele já conhecia, dentro do mundo que ele já conhecia, né, e enquadrou aquele novo que ele não foi capaz de enxergar. Então, nós temos aí o início dessa invasão e o Frei Bartolomeu vai contar outras barbaridades. Por exemplo, ele conta que os espanhóis faziam filas de pessoas, né, e ver quem que arrancava a cabeça do corpo com um único golpe de espada. É lógico que tanta violência ela necessita da construção de uma justificativa. Eu preciso construir uma justificativa para isso. Esse invasor que chegou aqui, que tortura, que mata, estupra, né, pessoas aos montes, né, ele precisa construir uma justificativa para isso. Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu sou capaz de fazer isso? Eu estou fazendo isso com um outro que não é igual a mim. Com outro que é semelhante ao animal, é como se fosse um semovente, ou que não tem alma, ou que parece gente, mas não é gente. Né? São tantos os relatos dos invasores europeus aqui na América, na África e no resto. Olha, eles até parecem gente, mas não são gente. Começa aqui uma construção de algo que vai ser um dos elementos que marcam essa modernidade. A construção de um discurso, que é um discurso que nós vamos chamar de um discurso binário, subalterno, que é uma das essências, um dos pontos centrais, né, dessa modernidade. Ou seja, é o discurso binário, subalterno do nós civilizados, eles os bárbaros, eles os selvagens, eles os judeus, eles os sem alma e etc. Nós vamos perceber, e mais adiante nós vamos voltar a isso, que essa lógica binária subalterna, ela nos acompanha até hoje. E ela foi colocada dentro da nossa cabeça pela escola moderna. Eu me atreveria a dizer que todos nós temos, né, um dispositivo, né, nós versus eles, um dispositivo binário de subalternidade dentro da nossa cabeça, que a gente procura combater. Né, a gente tem um Eichmannzinho, né, aquele monstrinho que foi colocado pela escola moderna na nossa cabeça, pronto para despertar a qualquer momento, né, mas que a gente mantém ele assim, né, quietinho, aprisionado, escondidinho, mas ele é um perigo, porque de repente, quando a gente menos espera, ele pode falar, nossa, eles os vândalos, né? Resgatar a categoria de vândalo, agora coisa ridícula, né? Mas é bem moderno isso. Eles os terroristas, eles os alguma coisa, né? Eles os infiéis, eles os selvagens, eles os índios, eles os bárbaros, elas as mulheres, né? Que foram, e é uma outra marca dessa modernidade. A modernidade, ela é hegemônica, ela é binária, subalterna, ela é androcêntrica, ela é masculina. Né? E uma ela subalternizada durante esses 500 anos, né, são as mulheres. Basta lembrar que, embora a Constituição de 88 no Brasil venha trazer direitos iguais e deveres para homens e mulheres, né, o Código Civil, né, com uma hegemonia masculina, com a superioridade legalmente estabelecida pelo Código Civil, vigiu no Brasil até 2002, e em muitas decisões judiciais isso aí foi aplicado, embora a Constituição não autorizasse. Né, a gente sabe disso. Então, nós estamos falando de algo que vem até aqui, até 2002, né, o outro indígena, né, o habitante originário dessas terras, o índio, também era outra categoria de pessoa, legalmente colocado como outra categoria de pessoa. E o que a gente vai encontrar ainda, referências a silvícolas, a selvagens, etc., em relatórios da FUNAI, e que também está, né, dentro ali da nossa cabeça. Né? O índio não é igual a nós. Bom, começa então. Aqui você tem um outro episódio importante desse ano de 1492, que é a expulsão do outro mais diferente. Então, primeiro, a invasão da América, depois do resto do mundo, criando uma hegemonia europeia. Segundo, a expulsão do outro mais diferente e a uniformização do menos diferente. O que eu quero dizer com isso? Em 1492, cai o último reino no sul da Espanha, né, que é o Reino de Granada. E aí, então, são expulsos os muçulmanos, depois expulsos os judeus. Né, nessa mesma década, em 1497, o rei Dom Manuel I, né, obrigava a conversão forçada dos judeus ao catolicismo, expulsava os muçulmanos, né, e aí começava, então, um projeto de construção desse Estado moderno. Nós temos aqui uma primeira tarefa fundamental desse Estado moderno.
né, construir uma identidade nacional por meio de uma uniformização de comportamentos, de valores. O Estado moderno, o direito moderno, tem uma finalidade, né, que é muito clara nesses últimos 500 anos e está muito clara ainda hoje, mesmo com o reconhecimento de alguns direitos de diferença e etc., que a gente vai discutir também mais adiante. Mas ali está uma tarefa de uniformização. É a invenção da identidade nacional sobre as identidades pré-existentes. Olha, o que vai viabilizar, que é fundamental para esse Estado moderno, como um projeto de poder centralizado e hierarquizado, é criar uma identificação entre os diversos grupos que compõem, né, esse novo Estado, né, esse Estado moderno. Pegando o caso espanhol, por exemplo, e lembrando que esse Estado moderno ele nasce numa esfera de poder territorial intermediária entre o império, esfera macro, descentralizada, multiétnica, multilinguística, multireligiosa, etc., ou a esfera micro de poder, o feudo, é nessa esfera intermediária, né, do reino, é onde surge esse Estado moderno. E é uma esfera com um grau de complexidade grande, né, que vai variar, por exemplo, em Portugal, menos do que a Espanha, que tem uma complexidade tão grande quanto a da França, ou do Reino Unido, etc., né, mas graus de complexidade distintos, mas o que nós temos ali são espaços territoriais onde se afirma esse poder do rei, esse poder centralizado, hierarquizado, uma única vontade. E para que essa única vontade seja reconhecida, é necessário criar uma identificação entre os diversos grupos que estão presentes nesse território. Então, o que eu preciso? Primeiro, expulso o mais diferente. Né? Expulsa o muçulmano, expulsa o judeu. E aqueles que se encontravam, né, na Península Ibérica antes da chegada de muçulmanos e judeus, esses agora serão uniformizados. Todos, então, terão que ter a mesma religião, falar o mesmo idioma, se comportar da mesma maneira, vão ter o mesmo direito, vão ter os mesmos valores. Começa um processo de invenção do espanhol sobre as nacionalidades pré-existentes. O basco, o catalão, o galego, o andaluz, o castelhano, que é o hegemônico, né, o valenciano e etc. Ou seja, agora qual que é a mensagem? É óbvio, gente, isso aqui é básico para a gente entender a lógica desse Estado e que nos acompanha até hoje. Está presente em discussões do Estado moderno e em estados complexos como o próprio Brasil, né, como a Rússia, a Ucrânia agora, né? Enfim, esse é um debate que está aí, na Espanha, e a Catalunha recentemente querendo declarar independência. Esse ano, 2014, vamos ter um plebiscito para a Escócia, para a independência da Escócia. O debate está aí. Né? A modernidade não acabou, a gente está até o topo, numa modernidade em crise radical, uma modernidade que eu diria que está dando água, está acabando, vai acabar não sei quando, mas que nós estamos mergulhados até a cabeça nessas instituições criadas, né, a partir desse momento de construção desse Estado moderno. Então, essa primeira tarefa ela é fundamental para o reconhecimento do poder. É óbvio. Né, se Isabel de Castilha, né, se o Fernando de Aragão, se Isabel, poderosa Isabel de Castilha, castelhana, né, se ela vai chegar agora em todo o território que vai se unificando, depois com a expulsão em 1492, o fim, né, do reino de Granada. Né? Se ela vai chegar para esses diversos grupos que compõem essa Espanha moderna que começa a se formar, né, e falar, olha, eu sou castelhana, é óbvio que o catalão, né, o basco, o galego, o valenciano, vão olhar para ela e falar, não tem nada a ver com você, minha senhora. Né? Você fala outro idioma, você tem outra cultura. Então, uma coisa que é essencial é criar uma identificação entre esses diversos grupos. Elementos comuns têm que ser explorados para criar uma identificação entre esses grupos, e essa identificação tem que ser levada à identificação com o poder central desse Estado nascente, com o poder do rei, da rainha. Então, agora não há mais uma rainha castelhana, não há mais castelhanos, bascos, galegos, andaluzes, catalães e etc. Agora existem espanhóis. E todos são espanhóis. E ser espanhol, o que é? Ser espanhol é ser católico. Ser católico é se comportar de determinada maneira, em casa, na família, nas relações sociais, no trabalho, etc. E é nesse momento criada uma polícia da nacionalidade, uma polícia do comportamento, que nos acompanha até hoje. Né? A polícia ela tem uma ação étnica, até hoje. Para nós, não precisa nem dar exemplos, é diário. Né? É uma polícia do comportamento,
né, que é a Santa, entre aspas, né, Inquisição. Que é a Inquisição que na Espanha funciona até o século XX, até a década de 1920. A Inquisição vai então dizer, olha, quem é ser espanhol é ser católico. E ser católico é se comportar de determinada maneira, em casa, na família, no trabalho, e etc. E quem não se comportar dessa maneira, acabou. Está frito, está morto. Tem um filme que eu sempre sugiro, que é uma ilustração muito interessante a respeito disso que eu estou falando, que é o filme sobre As Sombras de Goya. Vocês já viram com a Natalie Portman? As Sombras de Goya, eu não vou contar o filme, não vou contar nem spoiler aqui não, né? Mas só o iniciozinho do filme, então, portanto, não vai atrapalhar, vai incentivá-los a assistir, um filme interessante, onde está a Natalie Portman, faz o papel de uma espanhola, Madrid, né? Ali a época posterior à Revolução Francesa, Napoleão, chegando o exército francês, né, invadindo a Espanha, e a Natalie Portman está numa taberna à noite, está servindo uma carne de porco, sendo assada uma carne de porco, e essa carne é servida, ela recusa a comer. E no dia seguinte ela recebe a visita de um representante da igreja que leva ela, e aí começa a tortura, começa... E por que ela recebeu essa visita? Olha, porque ela não se comportou como uma católica. Ela recusou carne de porco. Né? E judeus e muçulmanos não comem carne de porco. Então ela era suspeita de ser uma herege. Isso é só um pequeno exemplo, né, dessa lógica de uma polícia do comportamento. Né? Agora, todos têm que se comportar de uma determinada maneira. É muito interessante, tem um livro publicado recentemente na Catalunha, que fala, por exemplo, que traz toda a legislação espanhola, desde o século XVII, a respeito da obrigatoriedade do ensino do castelhano. Né? E uma legislação que, desde o século XVII, no século XVIII, tem outras leis que vão punir com prisão se o professor falar outro idioma que não seja o castelhano em sala de aula. Então, você tem todo um projeto de uniformização. Eu citei o exemplo espanhol, mas poderia citar qualquer outro exemplo. Na França, qual que é o grupo hegemônico? Esse Estado moderno, ele é uniformizador e marca um grupo hegemônico sobre outros grupos que passam a ser ocultados, perseguidos, que não vão poder falar seu idioma. No Reino Unido, por exemplo, qual que é o grupo hegemônico? Os ingleses. Quais foram os grupos subalternizados, proibidos de tocar seu instrumento? A harpa celta desapareceu do país de Gales, de tocar sua música, de comer sua comida, de falar seu idioma em casa. Né? Quantos galeses vieram para a Patagônia, na Argentina, que aqui podiam manter sua cultura, seu idioma, e no país de Gales não podia, nem tocar sua harpa. Né? As harpas desapareceram, né? A harpa celta. Então você tem uma hegemonia inglesa sobre os celtas, escoceses, galeses, irlandeses. Né? A violência, o que alguns historiadores colocam como primeira grande experiência do colonialismo moderno, na invasão inglesa sobre a Irlanda, e o tratamento discriminatório, subalternizado dos irlandeses, né, pelos invasores ingleses. Então, aqui, você pode pegar o exemplo francês, dos francos, né, da Ile de France, sobre outras culturas, né, bretões, normandos. Os normandos são um caso à parte, né, eles são assimilados, mas são muito briguentos. Né, catalães franceses, bascos franceses, corsos e etc. Então, você tem um padrão, uma lógica que marca a construção desses estados na Europa. Aqui na América, esse padrão segue, mas dentro de um contexto distinto. O que é muito interessante a gente perceber na construção dos estados nacionais na Europa é que não há lugar para o outro diferente. E esse projeto de identidade nacional é um projeto narcisista. Ou seja, além de você criar alguns elementos de identidade, como o catolicismo, né, como uma história comum da luta contra o invasor muçulmano, e daí é que vem essa lógica narcisista. Ou seja, eu sou espanhol porque eu não sou muçulmano. Eu sou espanhol porque eu não sou judeu. Eu sou espanhol porque eu não sou índio, selvagem, bárbaro, infiel, e etc. Então, você tem uma lógica narcisista que marca essa identidade nacional e claramente muito perceptível até hoje, né, dentro dos discursos nacionalistas. Né? Uma identidade construída sobre a subalternização do outro. De novo, a lógica nós versus eles. Nós, os civilizados, eles, os outros, incivilizados, bárbaros, atrasados, inferiores, né? E entre esses outros, as outras, né? As mulheres. O terceiro evento, em 1492, vai ser muito interessante, que é a primeira gramática normativa, que é a gramática do castelhano.
Agora o Estado, o nascente Estado espanhol, vai tomar para si, eu falava de toda uma legislação de repressão a qualquer outro idioma que não seja o ensino do castelhano, mas não é o castelhano enquanto um idioma, enquanto uma construção social, né, livre de um povo, mas agora apostado pelo Estado, que vai dar sentido às palavras, vai construir uma gramática sofisticada e vai dar um sentido mais adiante científico à gramática. É muito interessante que a gente repete até hoje. A gente é capaz, por exemplo, falar que é uma maneira correta de falar o português e uma maneira errada de falar o português. Olha, o que é isso? Mas por quê? O poder se apodera, né? O poder do Estado se apodera, né, do idioma e fala, agora a gramática é essa, quem tem que falar dessa maneira, o sentido das palavras é esse. Né? E com isso começa mais uma fase nesse processo de normalização, uniformização e controle. Né? Aumenta cada vez mais o controle do Estado sobre o comportamento das pessoas e sobre o pensamento das pessoas. Interessante, eu tenho um dicionário francês que eu ganhei quando eu nasci, em 1962, tenho 51 anos, já vou fazer a conta para evitar vocês ficarem fazendo conta aí. Quando eu nasci, meu pai tinha um amigo francês, eu conheci, lembro dele assim, pequenininho. Ele me deu um dicionário francês, uma edição de 1956. Aí outro dia eu comecei a folhear esse dicionário, pequenininho assim, capa dura, bonitinho. Comecei a folhear e fui lá procurar a palavra colonisateur. Quem é o colonizador? Se não fosse trágico, né, seria cômico. Colonizador, está lá. Né? Povo civilizado que leva cultura, direito, né, desenvolvimento aos povos bárbaros e selvagens do planeta. Está lá. É o que uma criança lia quando estava na sala de aula na década de 1950 na França. Ou não precisa, na década de 1960 na França. Ou se vocês forem no Museu do Exército, Museu de l'Armée, na França, em Paris, vocês vão ver, né, o uniforme do general não sei das quantas, da batalha não sei das quantas, que lá no Egito, ou no Senegal, ou na Costa do Marfim, levou civilização, né, direitos, né, e outras coisas mais. Vamos lembrar que a Europa, Bélgica, França, Alemanha, a França muito, a Bélgica também, faziam exposições coloniais até o final da década de 30. Né? Vocês encontram na internet várias fotografias sobre as exposições coloniais. Eu tenho uma fotografia essa fotografia foi tirada logo após a inauguração da Torre Eiffel, em 1900 e pouquinho. Está lá um senhor francês com bengala, super bem vestido, gravata, uma senhora de longo, e olhando no Champ de Mars, ali naquele gramado imenso, eram montadas jaulas onde eram colocados os selvagens. Então tinha lá uma família de senegaleses, o pai, a mãe, 4 filhos, a mãe amamentando uma criança, o pai com outra criança, com a cara desolada, outra criança no colo, e os civilizados, né? E aí fica difícil saber, né, o conceito de civilização também, e os civilizados do outro lado da grade, né, observando os selvagens para os quais eles estavam levando cultura e civilização. A América Latina e novas formas de democracia que rompem com conceitos da modernidade. No próximo bloco, mais um pouco da palestra do professor José Luiz Quadros de Magalhães. Até já! Estamos de volta com a palestra do professor José Luiz Quadros de Magalhães. Ele fala sobre o novo constitucionalismo da América Latina, com potencial de romper com dispositivos modernos de exclusão, dominação e uniformização. Então, quais são esses eixos? Eu já mencionei alguns eixos, né? Expliquei o porquê da referência a 1492, a invasão, a expulsão, a gramática normativa, como símbolos dessa modernidade uniformizadora. E aqui a gente pode encontrar alguns eixos que marcam essa modernidade e que nos acompanham até hoje. O primeiro eixo, já mencionei, a tarefa de uniformização. Ora, agora, esse Estado e esse direito moderno têm uma tarefa precípua de uniformizar comportamentos e valores e punir aqueles que não se uniformizam ou que resistem à uniformização. Né? E aí você tem todo um aparato que vai sendo construído, né, e que passa muito por todo o aparato de repressão do direito penal, né, século XIX, com as suas prisões, seus manicômios, seus conventos e etc. Tem um filme aí passando agora, que foi indicado para o Oscar, bonito, o filme chama Filomena, não sei se vocês já viram, que fala a história de uma mulher que engravidou solteira e que a família mandou
pro convento. E ela era presa no convento. E foi separada do seu filho, logo que o filho nasceu. Isso era muito comum, né, em vários estados. Aqui as mulheres... Né, você tinha até uma música do Luiz Gonzaga, aquela... Ela só pensa em namorar. E o doutor logo examina. Olha, mulher namoradeira que engravidava sem estar casado era um problema de doença. Muitas, mas muitas mesmo, iam para o manicômio. Aqui em Barbacena, Rio de Janeiro, muitas mulheres namoradas. E o pai nunca mais tinha contato com a família. Né? Então você começa todo um aparato que é construído de uniformização de comportamento, né, que vai viabilizar e que é fundamental para viabilizar esse poder centralizado e hierarquizado do Estado moderno. A segunda característica dessa modernidade, uma lógica binária subalterna, que eu também já mencionei, esse nós versus eles. E eu queria aqui, nesse momento, apenas reforçar a ideia de que nós não estamos livres dessa lógica binária subalterna. Eu devia ter trazido, gente, eu sempre esqueço, eu separo alguns jornais, assim, até para ilustrar a fala, e acabo esquecendo. Mas o Estado de Minas é campeão nisso. Teve uma reportagem que veio no Cadernos Gerais, que tinham... Estava assim, na primeira metade, era a página inteira. Na primeira metade da página estava lá, a praça é nossa. Aí mostrava a Praça da Liberdade, né, com nós passeando na praça, nós, né, nós mesmos. Nós passeando na praça, ali, com um cachorrinho, todo mundo feliz, que lindo, praça arborizada, as árvores bonitinhas, tudo limpinha, né? E na parte de baixo, olha que a foto é grande, né? Na parte de baixo está assim, nós, a praça é nossa. Aí um outro título, com letras grandes, a praça é deles. E aí mostra uma praça que eu não me recordo qual, né, em algum bairro de periferia de Belo Horizonte, onde tinham vários moradores de rua. A praça estava suja, cheia de papelão, gente dormindo na rua, e etc. Então, é muito comum. Preste atenção nisso. Outro dia teve de novo isso, nós versus eles, na primeira página do Estado de Minas. Mas isso vem recorrentemente na mídia, e a gente acaba fazendo isso, né, também sem querer. Né, que é quando eu falava, por exemplo, da invenção, que não é à toa, da categoria de vândalos. Olha, os vândalos eram um povo que vem do norte da Europa, né? Eles invadiram o Império Romano, saquearam, né, Roma durante 30 dias, depois foram para o norte da África e lá foram exterminados pelo Império Romano do Oriente. E, de repente, ressurgiram nas ruas de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Esse é um fenômeno sensacional, fabuloso. Né? Os vândalos voltaram. Né? Eles são os vikings, né? Os vândalos voltaram. Obviamente que isso cumpre uma função muito clara. É justamente falar, olha, nós estamos falando aqui de uma outra categoria de pessoa, como é a própria invenção do terrorista. É uma outra categoria de pessoa. Então, você tem o direito para... É o mito da igualdade perante a lei. Isso é mitológico. A igualdade perante a lei sempre foi a igualdade para os igualados. Para os não igualados, a mulher, por exemplo, até 2002, quer ter igualdade perante a lei. Para os indígenas, até 2002, quer ter igualdade... Eu estou falando legalmente. Quer ter igualdade perante a lei. A igualdade sempre foi para os igualados. Né? Então, aqui a gente tem essa lógica que nos acompanha até hoje. Outro dia, e agora eu vou contar um casinho, mas que eu vou ser irônico, mas por favor, mas com a televisão gravando é perigoso, porque depois eles cortam essa parte aqui. Mas, tem um projeto, o Projeto Polos, eu coordeno um subprojeto dentro do Polos, na Faculdade de Direito da UFMG, que o projeto chama Escola que Protege. E a gente, no ano retrasado, nós fomos a 14 municípios. Na região metropolitana, fomos a Betim, Contagem, Caetanópolis e mais em alguns municípios do Vale de Jequitinhonha e Vale do Mucuri. E aconteceu um episódio aqui em Betim, na aula inaugural, eu estava fazendo a palestra inaugural do curso, um curso para a gente debater a questão da violência na escola e etc. Já quase 10 horas da noite, entrou uma professora nervosa e começou a conversar com outras professoras. Eu estava falando, o que aconteceu, algum problema? E essa professora falou, olha, prenderam um aluno nosso, um menino de 13 anos, e levaram lá para o bairro PTB, aqui para a delegacia do bairro PTB. Eu falei, olha, isso está completamente, isso é ilegal, isso é inconstitucional, isso é imoral, vamos para lá. E aí foi, assim, tipo, aquele episódio de novela, assim, eu e 40 professoras batemos na campainha na delegacia. Desceu um detetive, estava fechado,
um revólver automático na mão, cara, 2x2, falou, o que está acontecendo aqui? Eu me identifiquei, sou advogado, etc. E ficamos sabendo que tem uma criança aqui presa em situação absolutamente irregular. Falou, olha, o delegado não está aí, com isso a gente tentou falar com o juiz, e aí o delegado não está aí, mas o senhor pode entrar aqui, o senhor é advogado, para ver a situação dos meninos. Eu falei, é no plural, é? Ué, doutor, é no plural. Aí chegou lá, tinha uma jaula, com entradinha de ar, assim, que era, segundo ele falou, era o banheiro do local, uma jaula fedorenta, que tinha lá mais de 10 meninos. E, segundo ele, tinha um lá que estava 7 meses. Lá. Aí eu saí de lá, aquela coisa assim, passei a noite sem conseguir dormir, tudo. E agora, ironia, atenção. Aí depois eu parei assim, a pensar, falei, mas olha, afinal de contas, qual é o problema? Não são todos eles índios? Não são todos eles muçulmanos? Não são todos eles judeus? Né? Não são todos eles bárbaros? Não são todas elas mulheres? Não tem problema, não é outra categoria de gente. Eles estão acostumados. Porque com os nossos filhos, irmãos, isso não vai acontecer. A lógica nós versus eles está muito presente, né? E é esse dispositivo, um dispositivo moderno, né? Que eu chamo de um Eichmannzinho, que está dentro de nós. De repente tem alguma coisa que a gente estranha, e estranha muito. E se a gente não controlar esse Eichmannzinho, ele desperta e assusta. Né? Assusta, nossa, eu não sabia que tinha isso dentro de mim. Sim, a escola moderna colocou você, né, colocou isso dentro de você. Depois nós podemos discutir a escola moderna também, né, que é uma invenção da modernidade. O papel dela é uniformizar. Tem aquele, é Led Zeppelin, né? Que tem aquele The Wall, é Led Zeppelin mesmo? Aquele filme que entra os menininhos. Oi? Pink Floyd, eu sempre misturo. Pink Floyd. Entrando os meninos, sai tudo igualzinho, assim. Então é a função, né, da escola moderna. Depois a gente pode, vou deixar aqui reservado, tendo tempo, trabalhar um pouco isso. Tem um texto muito interessante dos Zizek, Slavoj Zizek, sobre a escola moderna e sobre as violências modernas, mas que a gente deixa. Depois, uniformização, lógica binária, uma outra característica, linearidade histórica. O que nós vamos chamar, o que nós chamamos, entendemos por linearidade histórica? Um outro mito da modernidade é de que as diversas civilizações que existem, as milhares de civilizações, culturas, filosofias, epistemologias, essas diversas civilizações estariam em graus distintos de evolução. E a grande civilização a gente encontra em Hegel, né? E muitos hegelianos, né? Encontra até em Marx. Não vamos falar do meu querido Marx, mas encontra em Marx. Né? Tá lá. Olha, o auge da civilização é a civilização germânica. E as outras estariam em graus, em estágios inferiores. Daí vem um monte de palavrinhas que acompanham a política moderna, né, até hoje, que estão em todas as bocas. Desenvolvimento, países emergentes, em desenvolvimento, desenvolvidos, precisamos crescer, desenvolver, evoluir, evolução, desenvolvimento, progresso, crescimento e etc. Toda essa mitologia moderna em torno de um conceito inventado que ajuda a justificar a hegemonia violenta que a Europa constrói a partir de 1492. Então, agora eu tenho o quê? As civilizações estariam em graus distintos de evolução. E vai a boa notícia da noite, né? Mais uma vez ironia, né? Nós todos evoluímos, né? Um dia todos nós seremos alemães. Gostaram dessa notícia? Viu? Tem uma boa notícia para. Mas, até lá, né, nós estamos em estágios distintos de evolução. Olha, a lógica da linearidade histórica justifica muito, inclusive, todo o discurso do direito internacional público. Tratado de Versalhes, né, a Carta das Nações Unidas, onde, por exemplo, na Carta das Nações Unidas tinha um capítulo, que hoje está desativado, não funciona, mas o capítulo está lá, né, que é o Conselho de Tutela, onde os civilizados vão tutelar os incivilizados e atrasados, selvagens e bárbaros, a se organizarem para serem iguais aos civilizados. Está lá, a Carta das Nações Unidas. Então, além disso, aqui, a invenção do indivíduo, isso também é uma invenção moderna. Você não tem a ideia de indivíduo, não é uma ideia de indivíduo na cultura grega, né? Esses filmezinhos então, são um espetáculo visual, né? 300, essas coisas, que horroroso, do ponto de vista histórico é ridículo, né? Mas uma mulher toda poderosa, gente, os gregos têm um livro sensacional de uma teóloga protestante chamada Uta Hanke Heinemann.
ela chama Eunucos pelo Reino de Deus. Nesse livro ela mostra, a tese dela, como teóloga, é mostrar que o cristianismo não é machista e que um pensamento machista infiltrou-se no cristianismo, né, por meio da cultura grega. A tese dela é essa. E ela vai contar, então, toda a história do machismo grego, etc. Muito interessante. Seria pouco provável, a gente imaginar uma mulher liderando, né, os exércitos dos homens gregos, né, e é muito interessante, contra a Pérsia. Né? Você tem ali contra o Irã, né? É ridículo, mas é um espetáculo visual. Né? Então, aqui você tem a invenção desse indivíduo, que entre os gregos não existia essa ideia de indivíduos, a invenção, a natureza enquanto recurso, a nossa separação da natureza, e daí, né, toda a nossa depressão moderna. Imagina nós nos imaginarmos, né, presos dentro desse invólucro, né, que é o nosso corpo individual, isolado de todo o resto. Olha, a física quântica já jogou essa ideia no chão há mais de 100 anos, pelo amor de Deus. Né? Há mais de 100 anos, nós não somos esse invólucro individual, isolado de todo o resto. Né? Mas essa invenção desse indivíduo e essa ideia da natureza como separada de nós, a natureza como sendo recurso a ser explorado. Ou seja, a transformação da natureza em recursos naturais. Podemos, então, trabalhar com esse conceito e terminar essa segunda parte, né, dentro dessa ideia. É uma modernidade, o que nós estamos chamando de modernidade, né, que pauta, né, que marcam os pontos centrais do Estado moderno, do direito moderno, né, são esses elementos. A invenção de indivíduos, recursos naturais, a uniformização, a lógica binária subalterna, a ideia de linearidade histórica e mais, a sexto elemento, que seria um falso universalismo, ou a invenção de um falso universalismo que decorre dos outros, que é o universalismo europeu. Eu recomendo a leitura de um livro que muito, muito bom, né, que é o Universalismo Europeu, do Immanuel Wallenstein. Foi editado pela Boitempo, né? Que é uma leitura obrigatória, é um livro gostoso de ser lido, e ele vai trabalhar justamente essa construção desse falso universalismo. Olha, tem uma brincadeira que eu sempre faço, não vou fazer aqui, até pelo contexto que está sendo gravado e tudo, mas vou contar para vocês, mas peço que vocês podem participar pensando. E até hoje, o efeito sempre foi o mesmo. Eu sempre peço a plateias mais variadas. Eu tenho trabalhado muito esse tema. Eu sou coordenador da rede para o Conselho Democrático aqui na região Sudeste, e a gente tem falado muito disso para os públicos mais diversos. Outro dia eu fiz uma palestra no curso de Teologia dos Jesuítas, no ISTA também, da PUC. Aí o resultado foi um pouquinho diferente. Eu até pergunto assim, fala para mim o nome do primeiro filósofo que veio à cabeça de vocês. Não fala não, pensa. Pensa aí, depois vocês me digam. Pensa o nome do primeiro filósofo que veio à cabeça, mas é rápido. Depois vocês vão sacar a brincadeira, aí não vale. Tem umas pessoas que sacam. Olha, invariavelmente, vai aparecer, aparecem os alemães. Né? Então vem Marx, Schopenhauer, Nietzsche, né? Habermas, às vezes, os novos alemães. Né? Depois vem os gregos, né? Sócrates, Aristóteles, Platão. Né? Depois vem alguns, vem ingleses, aparece muito John Locke. Né, às vezes aparece Rousseau. Né, quando aparece uma mulher, ou é a Simone de Beauvoir ou é a Hannah Arendt. Quando aparece, na maioria das vezes não aparece. Em geral, os 10 primeiros nomes aparecem uns 4 ou 5 alemães, uns 3 ou 4 gregos, o que mostra que os gregos já pensaram, porque os gregos reportados são todos de 2000 anos atrás. Os alemães continuam pensando, porque tem alemães ainda que pensam vivos, né? Impressionante isso. Né? E tem um ou outro, inglês, francês, etc. Os 10 homens, no máximo uma mulher, essas duas, não foge disso. Né? E todos europeus. Outro dia eu estava no aeroporto, esses livros de aeroporto a gente não compra, né? São horrorosos. Mas esse eu comprei para mostrar para os alunos. Estava lá, os 100 filósofos que mudaram a humanidade. 100 filósofos que mudaram a humanidade. Os 100 são europeus. 99 homens e uma mulher, Simone de Beauvoir. Olha, eu fui tanto perguntando isso, que eu cheguei a uma conclusão, não é brincadeira, não, que só os homens pensam, entre os homens os alemães, né, pensam, depois um pouquinho os ingleses, franceses, norte-americanos pensam um pouquinho, né, mulher raramente pensa, né, e fora da Europa ninguém pensa, só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é a mesma coisa.
Então, olha, o que acontece? Será que isso é verdade, gente? É óbvio que não. Nós estamos falando de hegemonia, de construção de hegemonia. Nós estamos falando de 500 anos de ocultamento do outro, onde o outro que foi inferiorizado foi proibido, foi ocultado, escondido, perseguido, exterminado. Entre muitas culturas que desapareceram e milhares de outras que sobreviveram, né, o pensamento desse outro, né, as diversas epistemologias desse outro, ou desses outros, né, as filosofias desses outros, as formas de entender, de compreender, de sentir o mundo desses outros, foi proibida, foi ocultada, perseguida ou subalternizada. Quando então a gente fala, que curioso, né? Um filósofo aqui não europeu, que aparece nos cursos de filosofia ainda hoje como etnofilosofia. Quando é o outro que pensa, esse outro subalternizado, é uma etnofilosofia. Agora, a filosofia universal é a filosofia europeia. É óbvio que isso é uma marca, né, dessa hegemonia que se constrói, né, e sobre essa falsa construção de um falso universalismo europeu. Terceira parte, eu queria falar aqui um pouquinho a respeito, como é que está? Eu acho que eu estou seguindo o tempo, né? Estou até comportado, tá? Eu queria falar aqui sobre esses 500 anos e esses processos de resistências, assimilações, permissões, rupturas, tentativas de rupturas, ou rupturas que não foram rupturas, e infiltrações. Olha, é óbvio que durante todo esse processo de construção dessa hegemonia, né, dessa hegemonia que começa com a hegemonia militar, depois econômica e cultural, houve muita resistência, muitas tentativas de ruptura, né, houve processos de assimilação, né, saídas desses processos de assimilação, e hoje um conceito que eu costumo falar com o conceito de infiltração. O que seriam essas infiltrações? A gente pode perceber que hoje, cada vez mais, pelo mundo afora, pessoas, grupos de pessoas, movimentos, comunidades, bairros, cidades, né, estão dizendo não a isso aqui, que nós estamos chamando de modernidade. Nós não queremos mais isso. Nós vamos fazer diferente. Me vem à cabeça agora um exemplo, entre muitos outros exemplos, né? A gente pode pegar o exemplo das constituições e das experiências em curso, especialmente na Bolívia e Equador, mais especialmente na Bolívia, mas podemos pegar, por exemplo, das inúmeras comunidades do sul do México, em Chiapas, Oaxaca, né, que deram as costas ao poder institucional mexicano e falaram, não queremos mais isso aqui. Essa violência, tráfico de drogas, corrupção, etc., nós vamos construir alguma coisa diferente. E isso vai entre movimentos artísticos, movimentos culturais, os mais diversos, por todo o mundo, vão crescendo isso que chamamos de infiltrações. Ou seja, como que essas pessoas começam a agir, a pensar, a fazer diferente, né? E como que essas infiltrações começam a aumentar. Essa imagem de infiltração, ela pode ser uma imagem com duas consequências. Eu prefiro a segunda, né? Mas quando a gente pode pensar uma ideia de uma infiltração como se fosse uma fissura, uma grande represa, né? Vamos chamar essa represa moderna, essa represa da modernidade. E essas fissuras que vão crescendo, 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 vão aumentando a pressão da água até o momento onde essa represa estoura. Pum! Olha, aí nos resta agarrar a primeira árvore que a gente encontrar no caminho, né, e ver o que vamos construir depois disso. Não gosto dessa ideia, não. Prefiro a segunda ideia. Prefiro aquela frase, né, Shakespeare, tudo que é sólido desmancha no ar. Né? Ou aquela ideia dos deuses gregos, né, que dependiam dos crentes, né, como os deuses necessitam, né, tão poderosos, né, o deus do mar, causava maremoto, raios, etc. Deus do amor, Deus dos deuses, né, Zeus, Júpiter, Netuno. Eu citei os nomes romanos, os nomes gregos. Esses deuses todos, qual é o grande temor desses deuses? É de que as pessoas deixassem de acreditar neles. Aí esse seu enorme poder ia desaparecer. Eu acho que essa segunda imagem dessas infiltrações passa muito por aí. Cada vez mais as pessoas vão percebendo, não, é insustentável, né, o que nós estamos chamando de modernidade, essa modernidade com todo o seu aparato de violência e desigualdade brutal.
Hoje, nos reporta a Carta Capital aqui publicou isso, mas pela imprensa global isso foi publicado também. Tem um site interessante, tem jornais do mundo inteiro que chamam Index, com caxis no final. Que você tem hoje 85 pessoas que tem cada uma delas separado, mais patrimônio que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Isso é de uma brutalidade incalculável. Então, as pessoas vão, chega desse negócio. E é como virar as costas para esses deuses gregos. Falar para essa deusa, não vou usar o feminino, né, para esse deus modernidade. Outro dia eu tentei, experimentem isso. Olha a colonização do pensamento que é feita de diversas maneiras, né? Inclusive pela gramática. Né? A gramática ocidental, a gramática portuguesa, assim como a italiana, a francesa, a alemã, as principais línguas ocidentais, ela é machista. Se pegar um plural, né, se tiver aqui nessa sala 50 mulheres e um homem, nós vamos falar, eles estão nessa sala. E não vai me dizer que isso passa despercebido da cabeça de uma criança que está começando a aprender a gramática. É óbvio que não. É óbvio que não passa despercebido. O recado está muito bem claro, né, ali, muito bem dado. A mulher vale menos do que o homem. Outro dia eu tentei dar uma aula no feminino. Estava dando uma aula de teoria do Estado sobre sistemas de governo. Então, estava explicando lá como é que funciona o sistema parlamentar, as deputadas, as senadoras, né, estão estudando o sistema alemão, o sistema italiano. As senadoras não participam do processo de escolha e derrubada do primeiro-ministro. As deputadas, por sua maioria, né, que vão escolher a primeira-ministra, a presidenta da República escolher. Eu comecei a dar aula no feminino. Não consegui resistir mais do que 5 minutos. Travou. Experimentem falar no feminino. Ou vocês vão passar para o masculino sem perceber, ou não vem à cabeça o que vocês querem falar. Interessantíssimo isso. Né? Não dá para falar no feminino. Não dá para filosofar no feminino. Então, essas ideias, eu vou citar aqui um caso muito interessante para passar por essa parte 3, para a gente já chegar na parte 4, que é, essencialmente, os pontos de ruptura do novo constitucionalismo. Mas eu queria trabalhar essa ideia de infiltração dando um exemplo aqui. Tem um livro que traz vários textos sobre as revoluções do século XIX, do século XX, né, os movimentos de resistência e assimilações, etc. E tem um texto muito interessante que fala, por exemplo, do movimento gay, na década de 60, nos Estados Unidos e na França. Nos Estados Unidos, o chamado Gay Liberation Front, que vai propor a construção de uma outra sociedade e de uma outra economia, onde haja espaço para todos e cada um, independentemente de sua raça, origem étnica, origem econômica, opção sexual, etc. Esse movimento ele se associa durante algum tempo e luta ao lado dos Panteras Negras, né, e do movimento feminista nos Estados Unidos. Mas luta essa que dura muito pouco tempo, por causa do estranhamento, olha só o nós versus eles, e como quem é eles no momento vira nós no outro momento, do estranhamento causado, por exemplo, de muitos ativistas dos Panteras Negras ou do movimento feminista em lutar ao lado dos gays norte-americanos. Numa passeada. Falar, não quero ficar ao seu lado, não, meu amigo. Desse estranhamento que surge. O mesmo texto fala de um episódio do movimento da Frente Revolucionária Homossexual Francesa, que foi criado também na década de 1960, na França, e que vai procurar se aproximar, ela é rejeitada pela direita francesa, é rejeitada pela centro-esquerda francesa, pelo Partido Socialista francês, e aí ela procura aproximação com os trotskistas e com a extrema-esquerda francesa. E aí ela é acolhida numa revista que que o Jean-Paul Sartre dirigia, que é um número dedicado ao movimento revolucionário homossexual francês, que também imaginava uma sociedade onde houvesse espaço para todo mundo e para cada um, né, sem hegemonias, né, sem subalternidades, né, sem opressão. E aí, então, no primeiro momento, enquanto estava ali com Sartre, né, com a elite do pensamento da extrema-esquerda francesa, etc., tudo correu às maravilhas, até o dia que vão os operários franceses. Operários franceses esses, né, que, embora se dissessem comunistas, lutando contra a opressão do capital, contra o trabalho, também oprimiam suas mulheres em casa, com o machismo, né, de uma cultura bastante machista. É interessante isso, né? Como é que você reproduz
E, na verdade, você não sai do círculo vicioso da modernidade. Você reproduz isso. Eu sou contra a opressão do capital, mas quando vou para casa, oprimo a minha mulher. E aí você imagina esse trabalhador em greve lá, marchando ao lado da frente homossexual revolucionária francesa. Não deu certo. E o Jacques Duclos, que foi presidente do Partido Comunista Francês, foi candidato à presidência da França na década de 1960, faz um discurso horroroso, mas é um discurso assustador vindo do presidente do Partido Comunista da França. Ele faz um discurso onde ele vai dizer, olha, os operários franceses são sãos. Os comunistas franceses são sãos. Fora daqui. E expulsa o movimento à Frente Revolucionária Homossexual Francesa. Olha que coisa. É uma reprodução, em uma outra escala, num outro campo, da mesma lógica binária de subalternidade. Talvez isso até ajude a gente a entender, ou colocar um elemento a mais, de como que as pretensas revoluções de rupturas, a Revolução Socialista, a Revolução Bolchevique, as pretensas revoluções que desejavam uma ruptura com o capitalismo, ao não romperem com a estrutura da modernidade, mas reproduzirem a estrutura moderna, mantiveram toda a estrutura que permitiu o crescimento e o desenvolvimento do capitalismo. Isso é uma tese para a gente refletir. Mas, ao não romper com essas lógicas, com esses eixos que eu mostrei aqui, né, eles caem de novo, mas agora a partir de uma outra lógica. O nós é um outro que virou nós. E você continua tendo eles. Mas é um outro eles. E o outro nós. E é tudo de novo. Continua a lógica binária subalterna. Armadilha. E daí, o que vem depois é a fragmentação. Aí cada um começa a lutar pelo seu grupo de direitos, essa fragmentação de direitos humanos, que é muito ruim, e a perda de uma perspectiva de construir algo novo, onde caiba todo mundo e cada um. Né? E é disso que, então, a gente vai para a parte 4, que a gente fala quando falamos do novo constitucionalismo latino-americano. É de uma ruptura, aí é de uma pretensão, de uma ruptura com a modernidade. De uma ruptura com esses elementos que marcam a modernidade. O falso universalismo, uma lógica hegemônica, binária, subalterna, o individualismo, a natureza enquanto recurso, um direito uniformizador e essa lógica binária, ou pensamento binário. Na modernidade não é simplesmente um pensamento binário, mas é a ruptura com o pensamento binário, né? E, obviamente, com o pensamento binário subalterno, da subalternização do outro. Você quer entender mais sobre os fundamentos de uma nova teoria do Estado e da Constituição? Então não saia daí, nós voltamos já já com a palestra do professor José Luiz Quadros de Magalhães. Estamos de volta com a palestra do professor José Luiz Quadros de Magalhães sobre lições da América Latina com novos paradigmas do direito e constitucionais. Ele analisa de que forma Bolívia e Equador rompem com valores hegemônicos da Europa a partir do reconhecimento do pluralismo e da diversidade. As rupturas. Primeiro ponto, o reconhecimento de um direito à diversidade, para além do direito à diferença. Veja bem, nós não vamos mais falar em um direito de igualdade para os igualados, nem um direito à diferença. E aí é muito interessante a gente pensar nesses 500 anos de construção do Estado moderno, do direito moderno, como que o direito à diferença começa a ser aceito aos trancos e barrancos, com muita resistência, né? Finalzinho do século XIX, principalmente do século XX. E no século XX, mais especialmente no final do século XX. Né? Os direitos das mulheres. Olha, tem um livro da Fundação Perseu Abramo, do historiador inglês chamado Geoff Eley, Forjando a Democracia. Geoff Eley, Fundação Perseu Abramo. Ele vai dizer ali nesse livro que até 1914, isso é a informação desse livro, que até 1914 existiam apenas 4 democracias universais com garantias de direitos processuais e com a inclusão da mulher e de algumas minorias.
que eram, segundo esse livro, a Nova Zelândia, a Austrália, a Finlândia e a Noruega. E ele se refere a democracias masculinas, Suíça, França e por aí. Nós estamos falando, então, de um início de um processo de reconhecimento dessa primeira grande outra, aqui sem nenhuma referência ao grande outro lacaniano, né? Dessa primeira outra subalternizada, que o papel é outro, né? Do outro lacaniano. Dessa outra subalternizada. E aí você vai ter outros direitos que começam a ser reconhecidos na década de 1960, tem uma ampliação da década de 1970, etc., mas direitos de diferença. E direitos de diferença enquanto direitos individuais. O que tem o direito à diferença enquanto direito individual? Primeiro, o Estado moderno vai reagir brutalmente, até hoje, a qualquer tentativa de reconhecer o direito à diferença enquanto direito coletivo. Ou seja, de viver coletivamente de uma outra maneira. Mas vamos deixar isso aqui de lado por enquanto, daqui a pouquinho a gente volta nisso. O que você começa, então, é o reconhecimento, depois desses 500 anos, de um direito à diferença enquanto direito individual. Mas o direito à diferença tem um problema, né? Que a gente percebe se pensar um pouco a respeito dessa expressão. Direito à diferença, diferente. Diferente de quê? Não é mesmo? Diferente de quê? Diferente de quem? Olha, diferente do padrão. Diferente do padrão hegemônico. O Estado vai continuar dizendo, esse é o padrão desejável, esse é o padrão do bom, esse é o padrão, né, do melhor. Agora você que é esquisitão, diferentão, diferentona, pensa diferente, age diferente, tem um cabelo diferente, uma cor diferente, um nariz diferente, a orelha diferente, anda diferente, né, senta diferente, pensa diferente, você, diferentão, esquisitão, a gente reconhece seu direito também aqui. Olha como é que nós somos magnânimos, né? A gente reconhece seu direito. Mas o padrão continua sendo aqui. O padrão está aí. Tem uma capa da revista Veja, vocês encontram no Google facilmente. Põe assim, do alto tudo é melhor, Veja. Vocês vão encontrar, ver essa capa. Né? Não deixa de ver, não. É um discurso brutal. A capa está assim, tem um homem que aparenta ter os seus 2 metros de altura, um tipo nórdico, que é o padrão, nós falamos padrão germânico, né? Que é o padrão do bom, o padrão do melhor. Está lá um homem com uma gravata bonita, um terno impecável, com um sorriso impecável, olhando para frente. E do lado dele tem um homem que abaixo do ombro dele, baixo, e gordo, com um terno horroroso, a gravata mal amarrada, né, descombinada com o terno, e olhando para o cara grandão assim, com cara de raiva. E a manchete, do alto tudo é melhor. Pessoas mais altas vivem mais, têm mais saúde e têm mais sucesso profissional. Não precisa ler o conteúdo da revista. Faz mal à saúde se ler o conteúdo. Né? Mas é muito interessante o discurso que está ali. Eu nunca compro essa revista, eu comprei essa revista, e aí, numa padaria. E a caixa da padaria, ela pegou a revista, ela olhou assim, tô mal. Eu falei, o que foi? E era uma mulher de estatura mediana, das brasileiras medianas, né? Eu acho que eu sou um brasileiro mediano, eu tenho 1,70 m de altura. Né? As mulheres brasileiras, o que eu seria com estatura mediana? 1,60 m e poucos, né? Ela era brasileira, né? De estatura mediana, que aqui a gente tem um país com uma diversidade imensa, né? Todas as alturas, tamanhos, né? O Guilherme altão. Mas ela virou e falou, olha, pois é. Eu falei, o que foi, gente? Eu estou lendo aqui que eu vou ser caixa o resto da minha vida e que minha saúde ainda não vai ser boa. É o padrão, né? É o padrão que está aí. Né? Em toda essa modernidade, né? Em toda a sua lógica, né? Enfim. Então, aqui, quando a gente fala, nesse primeiro ponto, um direito à diversidade, nós estamos falando que esse direito à diversidade ele é mais do que o direito à diferença. Ou seja, quando a gente fala em direito à diversidade enquanto um direito individual, é de que agora não há mais um padrão. Não há mais um grupo ou uma pessoa que seja melhor do que a outra. Não há mais padrões hegemônicos.
Né? Então, você começa o reconhecimento do direito à diversidade enquanto um direito individual, e especialmente algo que é um tabu para o Estado moderno, que é o direito, veja bem, já é um tabu, o direito à diferença enquanto direito coletivo. Todas as comunidades ou tentativas de organização social paralela à estabelecida pelo Estado foram ferozmente reprimidas. Né? Vou pegar o caso de Canudos, né, que chegou a ser a segunda maior cidade da Bahia. Né? Canudos foi reprimida com 3 expedições do Exército Brasileiro e a última matou todo mundo, não deixou ninguém para contar a história. Tem um livro recente também muito interessante que chama Comunas, onde é um autor israelense que trata dos kibbutzim e trata de comunas que se organizaram no século XIX, século XX e ainda hoje no século XXI, pelo mundo afora. De pessoas que se organizaram de forma distinta ao padrão estabelecido pelo Estado, em vários estados pelo mundo afora. Então, aqui você tem hoje, no direito boliviano, por exemplo, enquanto, por exemplo, você tem, em geral, dos 193 estados, formalmente a esmagadora maioria são sistemas monojurídicos. Tem um único direito de família, um único direito de propriedade. O Brasil tem um único direito de família, um único direito de propriedade. Na Bolívia, hoje, tem 36 direitos de família. 36 direitos de propriedade. Então, são sistemas plurijurídicos, né, onde se busca, e aqui um outro conceito, por meio do reconhecimento dessa diversidade, ou seja, então não há uma hierarquia entre o direito originário, né, e o direito ordinário, eles têm o mesmo status, e se busca a construção de um consenso por meio da criação de espaços dialógicos consensuais. Então, o primeiro elemento, e a gente vai vendo que todos os outros vão decorrendo aqui, eu já falei de alguns outros aqui mais adiante, seria esse reconhecimento do direito à diversidade, ou seja, de um espaço não hegemônico, para além do direito à diferença, um direito à diversidade enquanto direito individual e direito coletivo. A partir daí, o segundo, que eu já mencionei, que é o reconhecimento de uma ordem plural, de um pluralismo jurídico no lugar de um sistema monojurídico. Ou seja, a convivência de sistemas jurídicos distintos, de forma não hierarquizada, de forma não hegemônica, onde, então, se busca construir, né, um direito comum a partir da busca de consensos. E aí, esse pluralismo jurídico nos remete a um pluralismo epistemológico. Isso aqui, vou me deter um pouquinho mais a respeito disso, que é muito interessante. Por exemplo, o que seria esse pluralismo epistemológico? Um pluralismo filosófico, um pluralismo de percepções, de formas distintas de conhecer, de formas distintas de perceber o mundo, de formas distintas de sentir o mundo. Por exemplo, se nós tomarmos a Corte Internacional de Haia, ou o Tribunal Penal Internacional, eles são, a Corte Internacional de Haia, ela é efetivamente internacional? Ela é plural? Não, não é. O Tribunal Penal Internacional é plural? De jeito nenhum. Né? Por que não? Porque, embora você possa ter um juiz que seja de nacionalidade mexicana, outro brasileiro, outro indiano, outro chinês, outro francês, outro sul-africano, outro isso, outro aquilo, todos eles estão vendo o mundo, estão dizendo o direito do mesmo lugar. Estão vendo o mundo e dizendo o direito do mesmo lugar. Então, todos estão dizendo o direito europeu. O direito internacional não é internacional. O direito internacional é europeu, hegemônico, né? com tradições crescentes na contemporaneidade. Mas ele é europeu. Todos estão dizendo o direito do mesmo lugar. Ou seja, o que esses 500 anos hegemônicos mostram, o que é? É que eu, e aliás a minha posição aqui nessa sala é bem moderna, né? Eu estou aqui no alto, com o microfone, vocês aí ouvindo, né? Eu, detentor do saber, dizendo do meu olhar para vocês. E o que a modernidade vai dizer? Olha, agora, o meu olhar, olha, vocês têm outras filosofias, outras epistemologias, outras formas de conhecer, de entender, de sentir o mundo, mas as formas que vocês têm são atrasadas. Vocês não chegaram ainda aqui, né? na minha sapiência germânica. Né? Então, o que é? É bom que vocês sejam capazes de ver com os meus olhos. Mas como vocês não vão ser capazes de ver com meus olhos, enquanto vocês não chegam aqui, então reproduzam, né, a minha forma de pensar. Talvez aqui fique uma reflexão e uma provocação. Em boa ou grande medida, os cursos de filosofia pelo mundo afora se transformaram muito mais em cursos de história do pensamento ou de reprodução do pensamento de determinados pensadores do que de produção de filosofia. Não se filosofa, né?
Você reproduz o pensamento de alguém. Ainda tem aqueles que passam a vida inteira para dizer bem o que aquele sujeito disse, e falar, olha, aquele sujeito quis dizer isso. Eu falo, não, ele quis dizer aquilo. Ele falou, não, ele quis dizer aquilo. Né? Como se pudesse dizer, talvez o sujeito tivesse aquilo, não ia dizer nenhum daqueles, né? Que é uma ou outra. Então, aqui, quando você fala dessa hegemonia, nós estamos falando que é uma forma de ver e de perceber e de conhecer que se torna hegemônica. E que está presente no direito internacional, nos tribunais internacionais. O que seria um pluralismo epistemológico e qual a repercussão disso, por exemplo, no Tribunal Internacional? Ou qual a repercussão disso, por exemplo, no Tribunal Constitucional da Bolívia ou do Equador? Né? Isso é um processo que está acontecendo agora. Mas o desafio para o nosso pensar é muito interessante. Porque aqui a ideia é que eu não vou ter pessoas de origem étnicas distintas, mas que foram todas padronizadas e que veem todas o direito à vida do mesmo lugar. Mas a pretensão aqui é que essas várias formas de ver possam estar presentes no mesmo espaço e possam construir algo comum. O desafio disso é gigantesco, e aí vem um outro elemento, né, que é a ideia de transculturalidade a partir da interculturalidade e multiculturalidade. O que seria isso? Primeiro, a ideia de multiculturalidade é o reconhecimento de várias culturas, várias formas de ver, sentir, compreender o mundo. Uma interculturalidade é o desafio que esses estados se propõem hoje, Bolívia, Equador, e que ocorre em outros estados, em medidas distintas, estados de extrema complexidade, como o México, a Colômbia, o Canadá, etc. Mas a ideia de dialogar. Olha, esse diálogo já é algo muito interessante. Porque nós vamos dialogar. Esse diálogo intercultural, ele vai se dar em qual idioma? Olha que interessante. Na minha família tinha um primo meu que era professor de Esperanto. E o meu pai gostava muito de Esperanto. Mas o Esperanto, ele escreveu um livro, esse meu primo, chama Silas Chaves, chama Por pli bona mundo, por um mundo melhor. Né? Só pela expressão já dá para ver de onde vem o Esperanto. Né? A proximidade do Esperanto com o italiano, com o francês, alguma coisa do inglês também, etc. Que, olha só, a língua universal é uma língua que decorre de uma gramática e de uma europeia. Mas foi uma pretensão linda, aqui não vai nenhuma crítica, eu acho que a iniciativa do Esperanto é belíssima, né? Mas, assim, são aquelas armadilhas que a gente fala, que, sem querer a gente vai caindo nessas armadilhas. Né? O primeiro desafio seria como nós vamos estabelecer esse diálogo. Quem vai dizer o sentido das palavras, da gramática? Quem atribui o sentido às coisas e às palavras? Se é efetivamente um diálogo intercultural, né, a gente pode, por exemplo, recentemente, não vou lembrar, uma etnia indígena em Humaitá, perto ali de Manaus, os Parirã, eles têm uma gramática completamente distinta da nossa. A forma de construir as frases, o sentido das palavras, que já é... Gente, isso é um desafio, a gente entra, por exemplo, no estudo de teologia, pegar quando Lutero procura traduzir a Bíblia do hebraico, do aramaico, do grego antigo para o alemão, a enorme dificuldade, porque existem várias palavras do hebraico, do grego antigo, do aramaico, que não existe correspondente em alemão. Como é que eu vou falar? Às vezes eu preciso de 100 palavras para dizer o que uma palavra em uma outra cultura diz. Esse é o primeiro desafio da interculturalidade de verdade. De verdade. Não falando outra coisa. De verdade. Ou seja, como é que nós vamos fazer com que essas diversas percepções de mundo, essas diversas compreensões, que essas diversas gramáticas, né, que esses diversos sentidos que existem numa cultura e não existem na outra, né, comecem a dialogar. Esse é o primeiro desafio em curso no Estado Plurinacional, mas veja bem, numa dimensão muito menor do que a gente pensar isso numa dimensão global, óbvio. Nós estamos falando de culturas que são muito próximas, dos amairás, quechos, etc. Mas que são muito distintas da cultura europeia e do idioma europeu, ou do idioma que foi obrigatório e hegemônico nesses países, o espanhol, o castelhano, normativo, né, da Real Academia de Madrid. Né? Então, esse é o primeiro desafio, a interculturalidade. Como nos comunicar? Você imagina, então, uma jurisprudência, uma construção de uma solução para um conflito
que seja construída de forma intercultural. Essa é a proposta. Isso é fabuloso. E aí, o resultado que poderá vir daí, nós vamos chamar de transculturalidade. Ou seja, é esse direito comum, essa compreensão comum. E aqui remete, eu vou marcando aqui para não repetir, mas aqui remete a uma outra ideia que decorre, uma vai decorrendo da outra, que é a ideia de complementaridade no lugar da linearidade histórica. O que é complementaridade? Essa ideia de que não há hegemonia, de que não há essa ideia, né, de uma civilização ou graus de evolução distintos, que todo mundo estaria percorrendo exatamente o mesmo caminho, que para mim me parece uma pobreza monumental, achar que só há um caminho para a humanidade, que esse caminho é o caminho construído, né, pelo povo germânico, isso me parece, me soa ridículo até, mas de que no lugar nesse único caminho, né, onde todos estariam visando o desenvolvimento, né, chegar no primeiro mundo, não é mesmo? Né? Nós vamos falar de complementaridade. Ou seja, essas diversas formas de ver, compreender, sentir o mundo, né, essa diversidade, ela é vista de forma não hegemônica e complementar. Em outras palavras, esse outro, que na cultura moderna, ocidental, é sempre alguém que ou é menos, ou é uma ameaça, ou é os dois. O outro ou é menos, ou é ameaça, ou é ameaça por ser menos, né? Ou é menos por ser ameaça, mas esse outro é sempre alguém que não tem nada para me acrescentar. Ao contrário, eu é que tenho, né, levar para ele o meu conhecimento e transformá-lo no que eu sou. Né? E aí toda a invasão europeia nas Américas e tudo que foi feito com diversos milhares de grupos étnicos espalhados por essa América, né, onde milhões foram mortos, milhões foram assimilados, subalternizados. A ideia de complementaridade fala, não, a diversidade implica que eu tenho aquilo que só eu tenho, e o outro tem aquilo que eu não tenho. Ou seja, eu tenho algo que ele não tem, e ele tem algo que eu não tenho. E cada um do outro, ou todos os outros, e cada um de todos os outros tem algo que o outro não tem. Ou seja, essa percepção, ela é revolucionária. Porque ela significa que eu tenho algo que aprender com os pirahãs. Significa que eles têm um conhecimento, né, que eles têm uma percepção de mundo, que eles têm uma gramática, que eles têm uma forma de conhecer, de sentir, que nenhum outro tem. E que essa é uma perda inenarrável, irrecuperável. A ideia de complementaridade, que está na base desse novo constitucionalismo, né, especialmente Bolívia e Equador, né, rompe com essa lógica de linearidade e transforma o outro como aquele que tem algo que vai me fazer crescer, como ele tem algo que só ele tem. Eu tenho algo que só eu tenho. E que se a gente é capaz, se a gente consegue superar esse desafio de nos comunicarmos, a gente vai construir algo novo, muito maior. A gente começar a pensar, isso tem tudo a ver com a física quântica, mas deixa a física quântica de lado por enquanto. Depois, obviamente, daí, um decorrente do outro, a superação do pensamento binário, subalterno, né, ainda a existência de hegemonia. E aqui um diálogo que eu sempre sugiro, que eu acho um diálogo fantástico, uma filósofa norte-americana sensacional, que é a Judith Butler, da teoria queer. Toda essa concepção, né, de outra pessoa, então aqui vamos falar a superação do pensamento binário, né, e a construção de uma pessoa singular, plural e processual. Isso tem tudo a ver uma coisa com a outra. O que seria isso? A lógica binária, né, nos joga a um pensamento extremamente limitado. Por exemplo, a questão de gênero. Né? Você não tem, no idioma português, assim como nos idiomas ocidentais, hegemônicos, não tem como fugir da lógica binária subalterna masculino e feminino, onde a mulher é sempre subalternizada. Eu dei um exemplo aqui. Você não tem como fugir disso. Se eu quiser falar que olha lá, não tem jeito, aquelas pessoas, vai. Aquelas pessoas que estão ali, você fala, olha, elas estão ali? Não. Não é nem eles nem elas, são pessoas. Você não tem como fugir disso.
né? A gramática nos aprisiona, né? E aí, hoje você tem todo um movimento, e a Judith Butler é sensacional, você tem hoje, você vai falar em 7 gêneros, 40 gêneros, a Judith Butler vai falar, olha, gênero nenhum, o que a gente tem são pessoas que são singularidades plurais, complexas, produto de contato de muita gente, né? Pessoas essas que se identificam com várias coisas no decorrer da sua vida, pessoas essas que são complexas, são muito além de qualquer nome coletivo que se queira dar a essas pessoas. E a gente pode dialogar com outro autor francês que é fenomenal, né, que é o Alain Badiou, quando ele fala críticas, nomeações, etc. Mas não dá tempo da gente fazer isso. A gente pode falar, olha, não tem que ter gênero nenhum. O que tem que ter são pessoas. E isso, espaço, você tem dispositivos na Constituição do Equador, por exemplo, que reconhece isso aqui. Nós, como pessoas singulares, plurais e processuais. Por exemplo, tem um dispositivo na Constituição do Equador que proíbe, né, a discriminação em razão de qualquer ato que a pessoa tenha praticado na sua vida. Isso, por exemplo, é, infelizmente, muito comum no Brasil, tem sido até incentivado ultimamente com leis como a lei de ficha limpa e outras coisas mais. Onde, então, eu me recordo, há muitos anos atrás, um aluno meu da UFMG chegou no último ano do curso, pediu para orientar o trabalho dele, e falou, professor, eu quero muito fazer concurso para juiz. Só que eu acho que não vão deixar eu passar. Eu falei, por quê? Porque eu já fui preso, cumpri minha pena, terminei, paguei o que eu devia, né, segundo a legislação brasileira, mas eu acho que eu não passo na entrevista, não. E falei, olha, se não passar, a gente tem que brigar na justiça, tem que ser... Mas a gente sabe que a possibilidade, né, é muito pequena. As pessoas carregam aquela marca, né, como na Idade Média, né, as mulheres, né, carregavam marcas do adultério, né, no corpo, né, no carimbo. Isso é expressamente proibido na Constituição do Equador. Porque nós somos pessoas processuais. Nós não somos, ou não podemos ser reduzidos a um nome coletivo, né? Nós não somos um gênero, nós não somos uma escolha sexual, nós não somos uma religião, nós não somos uma profissão, nós somos isso e muito, e muito, e muito mais. Né? Assim como nós somos, identificamos, multi-identitários, né? Plurais, somos processuais, o tempo todo a gente está mudando. Então, isso rompe com a ideia do indivíduo, com a perspectiva de uma pessoa singular, plural e processual. Um outro elemento que também decorre disso é uma outra percepção da natureza, é o direito da natureza, que é muito avançado hoje no Equador. Talvez o país mais avançado, Bolívia, depois com a legislação infraconstitucional, caminha muito. Né? Hoje, no Equador, você tem qualquer vida, qualquer forma de vida é sujeito de direito. Qualquer cidadão equatoriano pode reclamar perante o Poder Judiciário o direito de qualquer ser vivo. Existe uma decisão muito interessante da Corte Constitucional Equatoriana que reconhece o direito do rio fluir. E isso vem de uma percepção de quê? De uma negação da ideia de um indivíduo dissociado da natureza. Nós somos natureza. E tudo é natureza. E tudo é integrado. É uma outra cosmovisão, é uma outra compreensão da vida. E que repercute isso em direitos que são muito trabalhados. Tem autores ocidentais também trabalham muito isso, nos Estados Unidos, no norte da Europa, com os direitos dos animais, né, os direitos da natureza, superando a perspectiva do direito ambiental, ou pior ainda, do que virou o direito ambiental nos últimos anos, que é a lógica do desenvolvimento sustentado, que é um horror. Porque está ali a lógica do desenvolvimento, todo mundo tem que seguir o mesmo caminho, senão você não vai ser feliz, e coloca o desenvolvimento antes da natureza. Ou seja, a natureza é que tem que se adequar a essa ideia moderna de desenvolvimento. Então, hoje, é só perceber, antes de qualquer encontro que venha discutir a questão ambiental, né, você tem sempre antecedido de uma questão econômica. E o que determina as decisões na questão ambiental é a questão econômica. Isso aqui representa uma ruptura com isso. Nós não vamos falar mais em desenvolvimento sustentável. Vamos falar em natureza, em outra concepção de vida. É outra coisa. Depois, e aí já, efetivamente, terminando, agora eu acho que já passei do limite, né, uma lógica de uma democracia consensual, uma lógica, uma democracia... A democracia consensual não significa a eliminação de uma democracia majoritária e representativa, mas uma priorização da democracia consensual. Acho algo que é muito interessante a gente refletir aqui, principalmente na Casa Legislativa,
né, e é uma proposta de reflexão, em que medida há diálogos racionais feitos entre os representantes da população. O que eu estou querendo dizer com isso? Em que medida que, no momento em que eu argumento com uma tese política, um projeto de lei, com o outro representante, eu vou ser capaz, efetivamente, eu tenho alguma chance de convencê-lo dos meus argumentos? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque a decisão já foi tomada antes. Né? A decisão ela vai ser tomada porque você tem a lógica da decisão tomada pelo partido. Então, veja bem, não há nem a vitória do melhor argumento. Porque não há nem a possibilidade do melhor argumento vencer. Porque as decisões são tomadas em outra esfera de negociação, que não é da argumentação lógico-racional. Eu não vou convencer ninguém. Eu chegar, candidatar a deputado, eleito, eu não vou convencer ninguém, né, com a minha fala no plenário. Né? Infelizmente, nem o telespectador, nem o eleitor, né, que infelizmente vai cada vez mais nessa transformação da lógica muito perigosa no momento que a gente vive no nosso país, no momento de eleições gerais, etc., né, de transformação da política, né, numa lógica como se partido político fosse clube de futebol. Né? E aí eu estou alinhado com o meu partido e não ouço o argumento do outro e não há possibilidade de ouvir. E o que vai surgir é a sua agressão, né? O espaço amigo-inimigo, e daí para a violência é um pulo. Sugiro a leitura, não dá para a gente aprofundar nisso, mas a gente pode... Tem um livro do Jacques Semelan, que gente, agora me fugiu o nome. Daqui a pouquinho. Mas se vocês jogarem no Google, Jacques Semelan, S-E-M-E-L-I-N, vocês vão encontrar o livro. Gente, daqui a pouquinho eu lembro. O Jacques Semelan, ele vai explicar cada passo dado, ele vai trabalhar 3 grandes genocídios do século XX. O nazismo, a Ruanda e Iugoslávia. E vai mostrar os passos dados, da primeira transformação da política no espaço de amigo e inimigo, a subalternização desse inimigo, a sua animalização, a sua coisificação, o discurso da pureza, a geração do medo, um fato desencadeador da violência e o extermínio. Ele vai colocando passo a passo os passos dados, né, pelos nazistas da Alemanha, nazistas que estão, infelizmente, aí de volta, né, pelo mundo afora, pelos nazistas, né, e pelo esse discurso da transformação do espaço da política como espaço de amigo e inimigo, e principalmente desse inimigo que não é inimigo nem da mesma escala, é inimigo subalternizado, animalizado, coisificado. Né? É um passo para a violência. Isso a gente vê muito nas redes sociais, é assustador. A falta total de qualquer argumento racional. Né? Onde as pessoas veem, mas você é isso, você é aquilo, não sei o quê. Isso é nazismo. A lógica de uma democracia consensual exigiria uma outra postura para a construção do consenso. Então, aqui nós não estaríamos falando em vitória de nenhum argumento. Veja bem que eu estava comentando que o que ocorre, não ocorre nem a vitória de argumentos racionais, melhores ou piores, não. Não é isso que acontece. Isso que eu sou... Mas a lógica de uma democracia consensual seria o quê? A busca de um consenso exige uma outra postura para o debate. Então, a postura não seria a postura da competição, da vitória do argumento, não seria nem isso. Não que isso seja eliminado numa fase seguinte, se necessário, mas ele seria precedido de uma outra postura. Porque, veja bem, se eu vou dialogar com o outro, querendo vencer o argumento do outro, você acha que eu estou aberto a me deixar convencer pelo argumento do outro? É óbvio que não. E você acha que eu vou ouvir o argumento do outro para me deixar convencer, ou aprender com o outro? Ou será que eu vou só ouvir o argumento do outro para desmontar o argumento do outro? Não há comunicação possível. Não há consenso possível. Então, nessa lógica da democracia consensual, é uma busca de um consenso onde, então, a postura é de que todo mundo esteja disposto a abrir mão de alguma coisa, para que todo mundo possa ganhar alguma coisa. São fartos os exemplos que a gente vê em diversas cidades, né, da Bolívia, do Equador. Um outro ponto seria uma justiça de mediação, né, não vou aprofundar nisso aqui, como prioritária,
né, dentro da mesma lógica de construção de consenso, mas uma coisa que a gente precisa pensar, né, a respeito do poder judiciário nosso, hoje, ocidental, é que em que medida que as decisões no poder judiciário, né, que as partes envolvidas no processo saem satisfeitas com a decisão dada pelo Estado. Olha, você pode pensar, mas e daí? Se eu fosse um juiz, eu podia pensar, mas eu não tenho que preocupar se a parte ficou satisfeita ou não. Eu apliquei a lei ao caso concreto. Né? Olha, mas tem que se preocupar sim. Porque se as partes não saem satisfeitas do conflito, o conflito permanece. Não teve solução de conflito coisa nenhuma. Teve simplesmente a solução do processo. Então, a lógica de uma justiça de mediação, você tem um caso, vários casos interessantes da Bolívia, processos que duravam 40 anos, que foram solucionados, né, por uma justiça de mediação. Mas aí, com toda a complexidade, a mediação, como que ela será possível, onde que ela será possível, né, mas eu acho muito importante essa pensar e discutir uma justiça de mediação. A superação do culturalismo versus do universalismo, a construção de um universalismo universal. Bom, aí, efetivamente, não dá mais tempo de a gente falar nisso, fica aí uma provocação a um diálogo sensacional com um livro de um psicanalista francês, o Alain Badiou, de São Paulo, da editora Boitempo, belíssimo, que ele vai começar a discutir sobre a possibilidade da construção de um universalismo universal. É possível falar-se em universalismo universal, mas esse universalismo universal fruto de um transculturalismo. O desafio é gigantesco e maravilhoso. A igualdade em jurisdição ordinária indígena, eu já falei. Uma educação plural, isso no projeto agora, Polos, do UFMG, a gente estava planejando a ação e a discussão que a gente vai ter com professoras e professores. A gente não tem na língua portuguesa, como é que falar? Né? Tem que falar professoras e professores da rede de primeiro grau municipal, mas discutir principalmente como é fundamental a gente construir uma escola sem uniforme, uma escola sem uniformização, uma escola uniformizada, uma escola que gera violência, que gera a não aceitação do diferente. Simbolicamente, ela o tempo todo está insistindo na negação da diferença e premiando a uniformização. Uma escola sem uniforme, uma escola sem competição, que seria a base de uma escola de uma educação plural, diversa. Então, uma escola sem uniforme, uma escola sem punição, uma escola sem competição. Você tem exemplos pelo mundo afora de enorme sucesso de escolas sem punição, de escolas sem competição, de escolas sem uniformização. Nosso programa de hoje chegou ao fim. Obrigada por nos acompanhar nesta palestra do professor José Luiz Quadros de Magalhães. E até o próximo programa.